Pois é, Dudu, casos que chamam muita atenção, né? 5 casos só no município da Serra. E aí, como você bem disse, tivemos aí um período chuvoso, final do ano, nesse mês de janeiro também, principalmente aí no interior do estado. E aí levanta a questão da leptospirose. São muitos casos, não são? Nossa equipe, Thalita Matias, demandou aí as prefeituras e nós vimos que realmente nós já tivemos um aumento aí nos casos. Então a gente vai fazer um alerta sobre os cuidados, os sintomas, tudo que a gente precisa fazer para se cuidar. Vou conversar agora com o doutor Crispim Ceruti, que é médico infectologista. Doutor, bom dia. Bom dia. Olha só, vamos supor aqui um caso. Pisei em alagamento, estava saindo de casa, pisei em alagamento, minha casa alagou. O que eu preciso fazer? Qual o cuidado imediato ali? Então, bom dia. A questão da exposição à água parada não é uma exposição fortuita, do tipo pisei numa poça d'água. No caso específico da leptospirose, para ela penetrar nos tecidos humanos, ela precisa de algum tempo. Então, se trata de pessoas que realmente tiveram que lidar com uma situação de enchente, né? Tiveram o imóvel alagado, ficaram várias horas expostas na tentativa de salvar seus bens. Nessas circunstâncias, é importante que a pessoa comunique à equipe de saúde do território onde ela vive que isso se deu. Porque daí a equipe de saúde já pode tomar algumas atitudes preventivas ou no cenário mais conservador, pode observar a situação da pessoa, ver se ela vai adoecer. A gente tem que lembrar que a leptospirose é uma doença febril que está relacionada a uma bactéria que se alberga geralmente na urina dos ratos, na maior parte das vezes, e que ela penetra na pele da pessoa se aproveitando de pequenas lesões, arranhados, pequenas feridas, às vezes lesões que a gente não percebe no território das unhas, na região dos cutículos, é aí que ela aproveita. Ou então ela penetra nas mucosas, da boca, dos genitais, dos olhos. E como eu disse, é uma bactéria que para fazer essa penetração ela depende de algum tempo. Então não é só porque você pisou numa poça d'água que isso vai acontecer. E falando agora dos sintomas, quanto tempo demora aí para aparecer os primeiros sintomas? A faixa de período de incubação é de 7 a 15 dias, né? Então a maior parte das vezes é entre 10 e 14. O sinal fundamental é o sinal de febre. E aí a gente tem que refletir que a gente está numa época de sobreposição de doenças. Então a gente tem dengue, tem chikungunya, tem zika, tem a leptospirose por causa da estação chuvosa e ainda tem a Covid-19 circulando. Então, essas doenças, elas têm muitos sinais e sintomas em comum. Não é para a pessoa ficar esperando algum conjunto de sintomas que seja sugestivo da doença. A febre é o sinal de alerta. Se a pessoa tem febre por mais de 3 dias, deve procurar assistência médica, porque pode ser uma dessas doenças. E qualquer delas precisa de atenção imediata para evitar casos graves. Tá ótimo. Se eu tô com algum sintoma, apresentei aí, tô com febre e tal, tô com suspeita, eu posso tomar algum medicamento, sentir dor de cabeça, algum medicamento para febre, por exemplo, ou é melhor procurar atendimento médico? Sempre é melhor procurar assistência médica no caso de sintomas, mas não é proibido a pessoa tomar algum sintomático para dor de cabeça ou para febre. O que você deve evitar, porque várias dessas doenças estão associadas a risco com essas medicações, é evitar anti-inflamatórios, aspirina. Então, se a pessoa tiver que tomar algum sintomático, que seja Tilenol, paracetamol. Pessoas com comorbidade precisam ter uma atenção maior, tomar um cuidado aí maior, principalmente em relação aos medicamentos? A leptospirose, numa parcela dos casos, pode evoluir de forma grave. E isso independe da situação de saúde prévia do indivíduo. Pelo contrário, grande parte dos casos graves de leptospirose acontecem em pessoas jovens. O que faz muita diferença é a questão da intensidade da exposição. Agora, pessoas com comorbidades são sempre pessoas que precisam de uma atenção a mais, pela situação de já ter uma saúde fragilizada. Pessoas de mais idade também já têm um sistema de defesa do corpo mais fragilizado e também precisam de mais atenção. Então, se essa regra é uma regra geral, mais de 3 dias de febre procurar assistência médica, isso é particularmente importante nessas pessoas que já têm algum comprometimento a mais de sua saúde. Agora, doutor, digamos que minha rua alagou, entrou água na minha casa, com esgoto, tudo misturado. E aí é claro que a gente precisa ter um cuidado, precisa limpar a casa. Como que a gente pode limpar a casa? Quais produtos? Álcool, cloro? Então, a regra geral é a higiene. Então, você vai limpar as coisas fundamentalmente com água e sabão. Agora, para desinfecção após a primeira limpeza,
Para superfícies e pisos, se recomenda o uso de hipoclorito de sódio, que é a popular água sanitária. No mais, você tem que mantê-los limpos, né? Utensílios, objetos, roupas, água e sabão é o fundamento. Tá ótimo, então, doutor. Muito obrigada. Deixa eu trazer outros dados aqui para o pessoal de casa rapidamente. Em Cariacica, em janeiro, né, nesse mês de janeiro, já foram 3 casos registrados. De novembro a janeiro, que foi o período chuvoso, foram 11 casos confirmados. Serra, em janeiro desse ano, como a gente já noticiou, foram 5 casos confirmados. E de novembro a janeiro, 16 casos confirmados. Vitória e Vila Velha não nos responderam. E falando aí de óbito, porque tendo aí um caso mais grave, realmente pode levar a óbito. Em 2021 foram 2 casos e em 2021 também 2 casos. 2023, esse ano, graças a Deus, nenhum caso confirmado, nenhum óbito, né, confirmado. Mas fica o alerta, Dudu. Tá certo.